Irmãos, Provérbios 7, do 1 ao 27, diz assim, Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em suas casas os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou, com face impudente, e lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e atentais às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque a muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Amém, irmãos? Deus tem usado seus vasos, seus profetas, para nos ensinar acerca da prostituta e da estranha já faz algum tempo. Esse texto, irmãos, que está em Provérbios, ele nos ensina como que nós devemos estar preparada quando isso se chegar em nossas vidas, e do que a prostituta é capaz de fazer para que haja perdição em nossas vidas. Então aqui ele nos ensina como que nós temos que estar na hora que se chegar, e do que ela é capaz de fazer. Mas para nós entrarmos no texto antes, vamos fazer uma recapitulagem bem rapidinha sobre o que está em Provérbios 23, 27 e 28, que fala da prostituta e da estranha, que nós já aprendemos. Diz assim, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha, pois ela como um salteador se põe à espreita, e multiplica entre os homens os iníquos. Então a prostituta, ela multiplica a iniquidade. Mas vamos rapidinho, irmãos. Prostituta, ela até conhece a verdade, mas ela faz o errado achando que está fazendo, ou seja, ela não pratica, ela rejeita a verdade de Deus. A única coisa que resta para ela, irmão, ela reconhecer que ela está fazendo tudo errado e se converter dos seus maus caminhos, senão não há salvação na vida dela. Já a estranha, irmãos, ela não conhece a verdade. Então para essa pessoa nós também já aprendemos que o céu nesse momento ainda se encontra aberto, ou seja, ainda não se fechou. Porque como que uma pessoa que não conhece a verdade pode praticar ela? A prostituta já conhece, então ela tem que praticar, tem que se esforçar ao menos para praticar. Já a estranha não conhece, como que uma pessoa que não conhece vai praticar? Só que também está escrito na palavra de Deus, que o povo dele é morto por falta de conhecer. Então se ela também não buscar, irmão, conhecer, se ela não buscar aprender, não buscar praticar o que está escrito, para ela também não há salvação.
Então note que nas duas situações tem que haver mudança. Uma tem que reconhecer que o errado que ela está fazendo realmente é errado e se converter. E a outra, ainda que não conheça que o céu está fechado, também ela tem que procurar conhecer e começar a fazer o que está escrito na palavra de Deus, porque senão também não há conversão, não há salvação na vida de nenhuma delas. E para a gente entrar no texto lá, nós temos que entender, irmãos, que prostituir não necessariamente é uma pessoa sair e vender o seu corpo, sendo que isso também está fora da palavra de Deus. Isso também é uma maneira de se prostituir. Mas prostituir espiritualmente falando é o quê? É tudo aquilo que a gente faz que está em desencontro com a palavra de Deus, mas a gente dentro de nós acha que está fazendo o correto e não está. Então, para nós entendermos do texto, nós temos que entender o que é ser prostituto diante da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então agora nós vamos aprender do que essa prostituta ela é capaz e como que nós temos que estar, como que nós temos que nos preparar diante das prostitutas que se achegarem em nossas vidas. Amém? Eu dividi o texto em 5 partes para nós meditarmos. A primeira dela, vamos lá, irmãs. Provérbios 7, do 1 ao 5, diz assim, ó: Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeias com suas palavras. Irmãos, nós já aprendemos que Deus nunca vem contra uma nação sem antes avisar. E note que ele já nos deu alguma diretriz no início do texto. Ele fala o quê? Guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos, guarda o teu coração. Aí ele termina assim, fala para a sabedoria, que é minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. E nós também já aprendemos que tudo isso tem um propósito. Por que ele pede para que nós guardamos o coração, guardamos a tua palavra, guardamos os mandamentos? Por quê? Porque ele fala lá, para que te guardem da mulher alheia. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, quando ele não está falando para que você esteja preparado caso a mulher alheia se achegue em tua vida, não. Para te guardem da mulher, então a mulher alheia ela vai se achegar na vida de todo mundo. E nós já aprendemos, não necessariamente é uma mulher e prostituta, mas são propostas, são mesas preparadas que possam fazer com que a gente se desvie daquilo que está escrito na palavra de Deus. São situações que podem nos levar a prostituir diante da palavra de Deus. Irmãos, e guarda algo: o inimigo das nossas almas, além deles ter mesa preparada para as nossas vidas, ele sabe o momento que nós estamos passando, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão. A maior prova disso, irmãos, o nosso Senhor Jesus, que é um exemplo, ele ficou o quê? 40 dias e 40 noites no deserto. A Bíblia relata que ele teve fome. Ao momento que ele estava passando, ele teve. E quando o tentador chegou nele, o que ele falou para o Senhor Jesus? Se és filho de Deus, faz o quê? Transforma essa pedra em pão. Como que a gente tem que responder para o inimigo das nossas almas? Primeira coisa, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Então, o inimigo sabia o momento que ele estava passando. Ele foi de encontro com o momento que o nosso Senhor estava passando. Ele teve fome. Então, primeira coisa, irmãos, que nós temos que guardar: as prostitutas vão se achegar em nossas vidas. E ele vem na nossa frente, ele já nos deu a diretriz. Guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos, guarda o meu coração, para que nós estejamos preparados para o dia que ela vem. Outra coisa, irmãos, cuidado com as mesas preparadas em nossas vidas. Eu preciso tanto de um relacionamento. Ei, cuidado, ora a Deus, isso aí pode ser armadilha. E aqui eu não estou falando que a gente tem sim que se relacionar, nós temos que formar a nossa família, mas nós já aprendemos que tudo tem que ter um propósito também. Eu necessito tanto de uma porta de emprego. Às vezes o inimigo abre uma porta de emprego que você não tem tempo nem de vir à igreja, cultuar Ele, adorar, glorificar. Então vigiemos diante disso. Amém? Continuando o texto lá, Provérbios 7:6 diz assim, da janela da minha casa olhando eu
por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. Irmãos, olha a astúcia do nosso inimigo. Vamos analisar o cenário. Olha as escolhas que ele fez. Primeiramente, ele escolheu o moço falto de juízo. Espiritualmente falando, irmãos, uma pessoa falta de juízo é aquela que não vive o que está escrito na palavra de Deus. Em outras palavras, ela é uma presa fácil para o nosso inimigo. Então olha as escolhas dele. Ele pegou uma presa fácil, um homem falto de juízo. Segundo, olha a segunda escolha que ele fez. Ele escolheu o que, o nosso inimigo? Uma noite tenebrosa, a escuridão. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que é no período da noite onde as pessoas mais se prostituem. Nós sabemos que no período da noite é o período das lágrimas. Nós sabemos que o período da noite, irmãos, é o período onde as pessoas são mais fragilizadas. Olha as escolhas do nosso inimigo. Terceiro, irmãos, lá fala assim, e eis que a mulher saiu ao encontro. Então o nosso inimigo, ele vem ao nosso encontro naquele momento. Mas ele vem de qualquer jeito? Não. Como que o nosso inimigo vem? Ele se enfeitou e foi com astúcia de Corá. Se você procurar o que significa a palavrinha astúcia, irmão, significa habilidade de enganar. Vamos analisar o cenário desse contexto. Imagina um homem falto de juízo, que não viu o que está na palavra de Deus. Se achega numa noite tenebrosa uma mulher toda produzida e com habilidade de enganar, com astúcia de coração. Qual é a probabilidade dessa pessoa se perder, irmão? Então cuidado com aquilo que tem oferecido, cuidado com as lisonjas, cuidado com os elogios. Amém, irmãos? Nós podemos então dizer que o nosso inimigo, ele sabe quem, quando e como ele vai agir. Quem? Ele vai escolher uma presa fácil. Quando? Ele vai escolher o melhor cenário para ele. No caso aqui ele falou o quê? Uma noite tenebrosa, escuridão, onde as pessoas estão mais fragilizadas. E como, irmãos, que ele vai se achegar a gente? Com enfeites e astúcia de coração. Agora eu quero que a igreja guarde algo. Esse era o cenário que esse moço falto de juízo estava passando na vida dele. Nós somos responsáveis pelos cenários de nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, cabe a nós colocarmos o joelho no chão. Pedimos para Deus falar conosco se porventura em nossas vidas está faltando juízo em alguma área. Porque quando nós nos tornamos pessoas falta de juízos, nós somos presas fáceis para o nosso, e nós somos responsáveis pelos nossos cenários. Não adianta a gente culpar A, B, C. Somos nós que criamos os cenários em nossas vidas. Irmãos, e quando diz lá no versículo 11 que nosso inimigo está alvoroçado e irrequieto, sabe o que vem logo à memória? Que o nosso adversário está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando a quem possa tragar. E tragar é o que? Devorar rapidamente. Você quer um exemplo, irmão, das grandes prostitutas? Você pega essas igrejas que são grandes prostitutas. Primeiro, a pessoa se achega lá. Ela vê o momento que aquela pessoa está passando. Ela vê que aquela pessoa naquele momento é uma presa fácil para ela. Segundo, irmãos, sabendo que aquela pessoa se achega lá, a pessoa abre o coração para aquela igreja. Além dela ver que é uma presa fácil, ela vê que aquela pessoa está passando um momento de choro na vida dela. Momento de escuridão, está passando por dificuldade. Aí vem a astúcia da prostituta, oferece o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Você está precisando de uma porta de emprego? Vem cá. Você já viu isso? Você está precisando de uma cura? Vem cá. É assim que a prostituta trabalha, irmãos. A igreja tinha que oferecer você ver o filho e crer nele, que é procurar o reino, as demais, que é a cura, que é a porta de emprego. Isso daí é consequência para quem busca o reino em primeiro lugar. Agora a prostituta, ela inverte a situação.
Ela quer primeiro te oferecer o que você está precisando naquele momento, naquela noite de lágrima. Ela te oferece o que você está passando no momento de fragilidade da tua vida. Cuidado, irmãos, com as prostitutas, hein? A prostituta, ela pode ser tanto uma igreja, onde está levando, como diz o texto, está levando muitos para a perdição. Mas às vezes a prostituta pode ser uma pessoa que você acampa ao teu lado, que também pode te levar a perdição. Amém, irmãos? Continuando o texto, Provérbios 7, do 13 ao 20, diz assim, ó: E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente ele disse: Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado. Irmãos, note que o primeiro ato que aquela mulher se achegou naquele moço falto de juízo, qual foi o primeiro ato que ela teve? Foi beijá-lo. Logo que nós lembramos do beijo, irmãos, Judas o Iscariote, quando foi entregar o nosso Senhor Jesus ao guarda, ele falou assim, ó: aquele quem eu beijar é este. Cuidado com os beijos em nossas vidas, irmãos. Olha a astúcia do nosso inimigo. Escolher um homem falta de juízo, e aqui nós nos analisemos se nós somos falta de juízo em alguma área ou não. Escolheu uma noite tenebrosa para se achegar, se enfeitou, veio com astúcia e beijou. E o texto ainda vai mais além, irmãos. O que fala? Fala que ele preparou uma cama. E nós sabemos, irmãos, que cama é lugar de intimidade. A pergunta é, irmãos, com quem nós temos tido intimidade? Com quem nós temos no deitado? E vamos mais além, aquela mulher era casada, naquele momento ela estava praticando o que? Um adultério, ela estava se prostituindo. E olha a astúcia, irmãos, ela fala assim, ó, ela já sabia quanto tempo ela poderia ficar com aquele moço falto de juízo. Falou assim, ó: o esposo levou o saquetel de dinheiro e voltará para casa no dia marcado. Cuidado com as armadilhas, irmãos. Nosso inimigo, ele é astuto. Ele sabe o momento que nós estamos passando. Ele sabe se nós somos uma presa fácil. Ele sabe a melhor hora do dia para se achegar em nossas vidas. Ele sabe o que ele vai sair da boca dele, que ele vai nos convencer. E ele sabe o que ele quer da gente. Intimidade com a gente. Ele quer levar para a cama dele. Está escrito lá, irmãos, linho do Egito. Amém, irmãos? Cuidado diante das prostitutas que se achegarem em nossas vidas. Não necessariamente é uma mulher querendo vender o seu corpo, mas são mesas preparadas que nos levam a prostituir diante da palavra de Deus. Continuando, Provérbios 7, do 21 ao 23, diz assim, ó: assim o seduziu com palavras muito suaves, e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Irmãos, vamos analisar esse cenário agora. Até o momento, nota que o inimigo da nossa alma, ele se achegou até nós. Mas olha o que diz aí nesse daí, diz assim, ó: assim o seduziu com palavras muito suaves e persuadiu com lisonja dos seus lábios. Para quem não sabe, a palavrinha lisonjas significa elogio exagerado. Mas olha que interessante, e ele logo a segue. Então, irmãos, diante das situações que o nosso inimigo se achega em nossas vidas, inverte a situação.
Até o momento, o inimigo estava se achegando até nós. Ele escolheu o melhor momento, ele escolheu a presa fácil para ele escolheu o tempo de noite, ele escolheu vir com astúcia de coração, que é a habilidade de enganar, com lisonjas, que são elogios exagerados. E o que ele conseguiu fazer? Ele inverteu a situação. Aí o moço começou a ir atrás. Cuidado, pode ver, irmãos. Você pega essas igrejas, como a gente deu o exemplo ali, dando exemplo ainda dessas igrejas que oferecem aquilo que a gente quer. O poder de persuasão é tão grande, irmãos, que depois ele não vem mais até você. Você começa a seguir ele, a seguir homens, e pelo contrário, ainda faz tudo o que o homem fala. Em outras palavras, as escamas se fecham os nossos olhos, os comichões nos ouvidos entram. Cuidado, irmãos, diante das armadilhas, porque olha que forte, quando nós caímos nas armadilhas do nosso inimigo, irmão, as mesas preparadas pelo nosso inimigo, olha com o que a Bíblia nos compara, que está escrito ali, ó, como bois indo para o matadouro, insensatos para as prisões. Insensato significa falta de juízo. Quantos, irmãos, numa prisão espiritualmente falando, não é nem prisão física, presos espiritualmente falando. Vigiemos diante das mesas que o inimigo tem preparado em nossas vidas. A única mesa que nós temos certeza que nós temos que participar é essa aqui. Eu tenho o costume de falar, né, que o nosso Deus, ele é tão bom que além dele vir, ele não vem contra uma nação sem antes avisar. Lá no começo ele já nos deu a diretriz como que nós tínhamos que estar, como que nós tínhamos que nos preparar caso a prostituição chegue em nossas vidas. Mas o nosso Senhor Jesus é tão bom que lá no final do texto ele volta a nos orientar novamente acerca dele. Olha o que diz lá em Provérbios 24, 27, diz assim, ó: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, estai atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Irmãos, lá no começo Deus já nos falou, nos orientou lá nos versículos do 1 ao 5, que era para guardar a palavra, guardar os mandamentos e guardar o Corá. Mas aqui ele volta a falar, sabe o quê? Para nós guardarmos o nosso coração. Porque, irmãos, nós já aprendemos que do coração procedem as fontes da vida. E está escrito: de tudo que deve se guardar, guarde o vosso coração, porque delas procedem as fontes da vida. Irmãos, vamos fazer uma recapitulagem bem rápida. Prostituir é tudo aquilo que a gente faz que vem em desencontro com a palavra de Deus. E a gente faz achando que está certo, mas está fazendo o errado. E nós aprendemos que a prostituta vai se achegar em nossas vidas. E não necessariamente é uma mulher e prostituta querendo vender o seu corpo. Mas são situações, são mesas que o nosso inimigo prepara, que podem nos levar a prostituirmos diante da palavra de Deus. Saiba, irmãos, que o nosso inimigo, ele escolhe quem, quando e como. Quem? Ele primeiro nos olha e vê se nós somos uma presa fácil na sua vida. Quando, irmãos? Ele escolhe um tempo de lágrimas, um tempo de choro, um momento de fragilidade, um momento onde as pessoas mais se prostituem, que é o momento de noite, de escuridão. Como que o nosso inimigo se achega até nós, irmãos? Com enfeite, astúcia de coração, que é a habilidade de enganar, com lisonjas, que são elogios exagerados, com palavras suaves, palavrinhas eloquentes que enchem os olhos. Então o nosso inimigo se achega assim. Aí sabe o que acontece, irmãos? Primeiro ele se achegou. Aí quando ele vem com essas palavrinhas, a situação inverte. A gente começa a segui-lo. E saiba, irmãos, caso o nosso inimigo nos convença de segui-lo, caso nós caiamos nessa armadilha, saiba que o único objetivo é nos levar para o matadouro, para uma prisão espiritual, para um laço preparado contra as nossas vidas. Mas nós servimos um Deus que é tão bom,
que antes deles nos alertar que a prostituta vai nos achegar, ele já fala, guarda a minha palavra, guarda o meu mandamento e guarda o teu coração. Aí ele fala todo o cenário do que ela é capaz de fazer, ele finaliza de tudo isso, ainda guarda o teu coração, porque dele provém o quê? As fontes da vida. Então o legado que eu quero deixar para a igreja na manhã de hoje é: analise todas as mesas que se chegarem em suas vidas, irmãos. Analise a situação que você está passando, independente, como a gente já deu exemplo. De repente você necessita tanto de uma porta de emprego, analise a porta de emprego que você chegou. O que vem de Deus é bom, perfeito e não traz sofrimento. Às vezes você quer tanto um relacionamento, irmãos. Às vezes tem um laço preparado. Ora a Deus. Deus prepara tudo nas nossas vidas, mas guarda algo, não é no nosso tempo. Quantos irmãos pagando preço aí, porque não esperou o tempo de Deus? Quantos hoje, irmãos, estão no período da noite, da escuridão, chorando, irmãos? Quantos hoje são presas fáceis para o nosso inimigo, porque não aguardou o tempo de Deus? Vigiemos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Irmãos, eu quero acrescentar poucas coisas. Eu acho que é muito importante todos nós termos em mente a definição de prostituta e de estranho. Quem que é a referência de prostituição e de estranho? É Deus. Lembra quando Jesus falou assim: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos o quê? Então quem eu não conheço é estranho para mim. Então quem não tem conhecimento é estranho. E ele está num poço. Poço quer dizer, está num buraco, mas ainda ele olha para cima, está aberto. Agora a prostituta é diferente. Ela também está no mesmo buraco, só que quando ela olha para cima tem uma tampa, porque ela está numa o quê? Cova. E aí já a oração já não passa do quê? Então Deus não tem por conta o tempo do quê? Da ignorância. Mas quem está na ignorância está no fundo do poço. A gente tem que ter essa visão na nossa vida. Mas a partir do momento que eu já não estou mais no tempo da ignorância e eu rejeito a verdade, como que eu posso rejeitar? Com obras de rebelião, que a Bíblia vai chamar de obras de feitiçaria, sou rebelde à palavra de Deus, ou pelo porfiar, que é o contender. E aí a Bíblia vai dizer que isso é como iniquidade e idolatria. E quando a gente olha para a idolatria, nós vamos lembrar de Oséias. Deus chegou no profeta Oséias, Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantas, e mandou ele entrar dentro de um prostíbulo e casar com a pior meretriz, irmãos, como sinal para aquele povo. Aí Deus olha para ele e vira e fala assim: agora, Oséias, você faz o seguinte: durante o dia você anda com a tua esposa de mão dada, e à noite deixa ela ir lá no prostíbulo. Olha o período do quê? Da noite. E depois você vai e diz para o meu povo que durante o dia eles andam comigo de mão dada, mas durante a noite eles ficam adulterando com os seus ídolos. Prostituta. Uma igreja que ensina tudo errado, você sabe o que ela é diante de Deus? Ou uma estranha ou uma o quê? Estranha porque não tem o conhecimento, ainda não recebeu a revelação. Ou como uma prostituta. E a Bíblia vai dizer, quando a gente lê aquele texto, fala, e elas vêm, as duas, como um salteador. Logo, se a gente ficar lá no caminho desse tipo de lugar, a gente vai cair na mão do salteador. E se Deus não levantar um bom samaritano, irmãos, nós estamos enrolados. Porque lá embaixo no texto que a gente viu que ela faz muitas o quê? Feridas. Ela machuca. A gente tem que ter essas definições. Por isso que o Senhor vai dizer, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho do quê? Aí quando fala em assentar, ele vai falar que não se assenta na roda, mas ele vai dizer, mas que medita na minha lei, diz o quê? É aquele que ouve o mandamento, guarda no teu coração e só deixa as saídas da sua vida sair em conformidade com as escrituras sagradas. Mas acrescentando mais alguns detalhes nesse texto, olha aqui, ó. Vi entre os simples, descobri entre o quê? Você sabe o que é um moço no mundo espiritual? É um homem e uma mulher que ainda não cresceu na graça e no quê? No conhecimento. Quem não cresceu na graça e no conhecimento, irmãos, é uma presa fácil.
Aí a pessoa, como ele muito bem ensinou, a prostituta faz isso. Ela oferece às demais. Ela nos persuade com as demais, porque o desespero, o machucado que a gente está tendo na carne, porque a carne está padecendo, faz com que a gente corra atrás do quê? Dessas coisas. E Jesus falou assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e afadigados, e eu o quê? Aí ele deu uma diretriz. Qual que é a diretriz? Aprendei-vos de mim. Ele não falou: vem aqui atrás da cura, vem aqui atrás do teu marido, vem aqui atrás do teu filho. Não, irmãos, aprendei-vos de mim, para eu sair da situação do quê? De moço. Eu saio da situação de moço, eu começo a crescer na graça e o quê? E no conhecimento. Você sabe quando eu vou ser persuadido pelo engano? Você sabe quando as lisonjas do engano vão convencer o meu coração de uma coisa, alguma coisa? Nunca. Porque agora eu estou revestido com a armadura de Deus, porque agora eu tenho capacete, agora eu tenho escudo, agora eu tenho espada, agora eu tenho calçado, agora eu tenho couraça, agora eu combato o bom combate, como o pastor pregou aqui sabiamente. O diabo vem usando os teus vasos de alguma maneira com as lisonjas, a gente começa, está escrito. Aí o diabo também muitas vezes vai abrir a palavra, porque ele conhece, irmão, vai falar: mas está escrito isso, mas você vai falar para ele também: mas também está escrito. Combate o bom que é tudo errado, irmãos. Quando a gente entra dentro de uma igreja dessa ordem, você sabe para onde a gente está indo? Vai lá no último versículo, olha lá. A sua o que? Aqui é uma casa, tá? Se vocês entenderem que isso daqui é uma prostituta espiritual, porque não ensina a doutrina de Deus como tem que ensinar, a sã doutrina, porque não ensina a palavra de Deus, eu digo para vocês abertamente: vai embora, porque isso daqui é caminho do que? Do céu? Isso aqui é uma casa de oração, só tem o nome, irmãos. E você sabe para onde ela vai levar? Olha aqui, ó. Vai mandar eu subir? Não, vai fazer eu descer para onde? Jesus veio trazer o que, irmãos? Vida, e vida em abundância. Irmãos, a grande meretriz, quando a gente medita lá em Apocalipse, você sabe quem que é ou não? A Babilônia. É a Babilônia. A Babilônia nós já aprendemos, irmãos. O povo de Deus só foi parar na Babilônia por causa de ser contencioso, porque Deus levantou Jeremias, e Jeremias pregava e o povo não ouvia. Jeremias anunciava e o povo não dava crédito. Foi tudo parar onde? Porque lá é lugar. Quer ser uma prostituta? Vai morar onde? Lá onde? Na Babilônia. Povo rebelde, povo contencioso, foram tudo parar onde? Na Babilônia. Aí o que mais tem lá na Babilônia está cheio do quê? De ídolos. Está cheio de ídolos, irmãos. Lê Apocalipse. Vai tratar a Babilônia como a grande o quê? Meretriz. Olha lá. Estava alvoroçada e o quê? Quando a gente olha para essa palavrinha alvoroçada, irmãos, está escrito na palavra de Deus que a bebida forte, ela é alvorô. E a Bíblia fala: não vos embriagueis de vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A prostituta, o que ela nos serve, irmãos, é vinho, ou seja, tem palavra ali, mas no meio dela tem o que? O fermento farisaico. Foi o que fizeram com Jesus, levaram ele como ovelha muda para onde, irmãos? Para o matadouro. E quem segue ela vai como um boi para onde? Para o matadouro. Quando ele estava na cruz, tentaram colocar na boca dele esse vinho velho, que é o vinagre. É isso que ela faz. A gente não sai de dentro da igreja cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu faço um desafio a todos. Não sei se vocês já sentiram isso, pelo menos eu sinto isso. Cada vez que termina um culto aqui, eu vou para minha casa, eu nunca vi um sono mais gostoso na minha vida. Eu não sei o que vocês sentem, não sei, mas esse é um sinal de quem não está alvoroçado. E o que? Porque veio aqui e bebeu vinho novo, comeu da verdadeira comida e bebeu da verdadeira bebida. Irmãos, a prostituta, sabe o que ela faz? Ela vê a gente
cometendo todos os erros, e ela fala o que a gente quer, o quê? É o beijo dela. É o beijo dela. E nós já aprendemos em provérbio que mais vale a ferida feita pelo amigo do que os beijos feitos pelo inimigo. O que tem de gente dando crédito para prostituta e vivendo uma vida de erros, e não larga o erro, está se deitando na cama com a prostituta, com os linhos do Egito, tendo intimidade com filhos do diabo, irmãos, que no abrir da boca não vem com palavras que nos tira da zona de conforto. Pode ver, quando a gente faz isso, a gente não tem juízo. O diabo olha aquele momento da nossa vida que é a necessidade, que a gente já viu ali, ele coloca duas naturezas de noite lá, no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, o quê? Escuta, porque no crepúsculo, à tarde do dia, irmãos, aqui é a viração do dia, às 6 horas, é o período que Deus mais quer visitar o homem, que é onde ele fazia isso lá onde? No jardim do Éden. Ele quer o momento que é para ser de Deus, ele quer para quem? Para ele. Aí ele vem e fala, na tenebrosa noite e escuridão, como o pastor disse, noite é tempo de lágrimas, escuridão é a ausência de luz. Ele vai entrar naquela área que a gente não tem discernimento, que a gente não tem conhecimento. É ali, irmãos, que ele vai vir com a sementezinha dele, com o joio dele na nossa vida, e usando o período do quê? De lágrimas. Porque tem gente que até está vivendo uma tenebrosa o quê? Noite, mas ele está no dia. Ele está caminhando, semeando a boa semente, chorando com lágrimas, porque ao teu tempo ele vai voltar colhendo. Por isso que ele coloca um e outro. Tem gente aqui que está chorando sim, mas está andando aonde? Na luz. Está chorando sim, mas está semeando a boa semente. Está chorando sim, mas não está sendo como um moço falto de juízo. Está perseverando, clamando, e ao teu tempo, você pode ter certeza disso, Deus exaltará. Mas ele usa quem está nas duas condições, porque um ainda está combatendo o bom o quê? E esperando o tempo determinado. O outro não está combatendo o bom combate, está se entregando. E pode ver, quando o homem se entregou para as obras do diabo, ele já trocou o momento dele servir a Deus por outro, porque é no crepúsculo, é a hora que Deus quer a premissa minha e de você, porque a premissa, irmãos, presta atenção nisso, é o calendário judaico. Deus segue o ciclo lunar. A primeira hora do dia para Deus não é 1h da manhã no nosso horário, não, é às 6 horas da tarde, é às 18 horas. Era nessa hora que Deus visitava Adão. Quando nesse momento a gente já entregou para as lisonjas de Satanás, abrimos mão de fazer aquilo que Deus queria, que era um momento de intimidade com Ele, que era um momento de ir para a cama com Ele, entendeu? A gente começa a ir para a cama com quem? Nessas horas que a gente tem que parar e ir para frente do espelho e ver se a gente está sendo falta de juízo. Vamos falar a verdade, quem é moço, irmãos? É menino. Quando é que a gente vai crescer? O apóstolo Paulo falou assim, quando eu era menino, eu falava como menino, me comportava como menino, me discorria como menino. Ele falou, mas eu acabei com as coisas de menino. Eu acabei com as coisas de menino. A gente tem que parar de ser menino. Menino é levado por todo o vento de doutrina, está escrito em Efésios, e pela astúcia dos homens, irmãos. Está na hora da gente começar a entender. Eu tenho um monte de pessoas aqui que são obreiros, que vieram da casa da prostituta. Quantas vezes estava lá no semáforo e falou, vai para a igreja, que Deus vai te curar. Vai para a igreja que Deus vai abrir uma porta de trabalho. Quantos? Catou na mão e levou para onde? Para casa que leva para onde, irmãos? Agora, pelo amor de Deus, vamos lá, faz um evangelismo. Fala, vai para a igreja para buscar o reino de Deus, para vir se alimentar da palavra de Deus. Vai lá, irmãos, oferece isso lá fora. Vai lá ouvir a palavra de Deus e praticar, que você pode ter certeza, as demais coisas Deus vai o quê? Você sabe quantos vêm? Porque menino não quer isso. Mas quem cresceu na graça e no conhecimento, Sudecaia, Ridecom, Maná e Decantas, ele vira e fala, para onde vou eu, se só tu tens as palavras do quê? De vida eterna. É palavra de vida eterna.
É isso que blinda os nossos corações. É isso que faz a gente andar nas veredas retas de justiça. E a gente viu aqui que a prostituta quer tirar a gente das veredas, quer desviar a gente das veredas. Veredas significa caminho estreito, irmãos. Estreito. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 4. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Olha aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha lá. Levados em roda por todo vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam o quê? Fraudulosamente. Como que o homem vem para cima de nós, irmãos, com astúcia? Como aquela prostituta vinha com lisonjas e com astúcias. Vocês estão conseguindo entender isso? Irmãos, o que a gente quer que vocês entendam, que o Espírito está querendo dizer para o quê? Está querendo dizer para a igreja. Olha cá. Não se desvies para os caminhos dela o teu coração e não deixes perder as suas. Isso é crente desviado. Tem gente que fala assim, aquele irmão saiu da igreja e ele está desviado. Irmãos, se ele saiu da casa que é caminho para o inferno e que leva às câmaras da morte, ele não está desviado não. Glória a Deus. Ele se apartou do mal, ele foi inteligente. Ele não se prendeu num jugo desigual com o quê? Com o infiel. É assim que um cristão anda, não andando atrás de doutrinas de homens, mas de Deus. Por isso que tudo que o homem pregar aqui, abre a Bíblia, vê se está escrito, não sejamos como robôs, como marionetes. Está escrito, fala, eu vou lá e o quê? E faço, não está escrito, eu vou lá em quem pregou e combato o bom combate. Fala, tu pregou isso, mas está escrito isso. Porque senão, irmãos, nós vamos dar o nosso coração para aquilo que não tem que dar. Nós vamos seguir caminhos que não tem que seguir. E a hora que a gente não pratica o que está na palavra de Deus, guarda algo. A bênção vem por obedecer a palavra de Deus. E quando a gente obedece, ao invés da gente sair ferido, Deus vai fazer o quê? Curar as nossas. Quanta gente chega na igreja machucada. E quem caiu na mão do salteador, irmãos, ele precisa de duas coisas de cara. Não é dinheiro não, ele começa pelo azeite e pelo vinho. E precisa de uma cavalgadura para levar para Jerusalém. É porque ele estava lá perto de Jericó, terra de maldição. Morada errada, cidade errada, casa errada. Ele descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele descia, olha aqui, ó, ele descia. Aí encontrou um bom samaritano que falou, pode converter, tira esse caminho aí, vamos começar o quê? A subir. Quem é que sobe sem azeite? Irmão, azeite é a revelação do Espírito. Quem é que sobe sem o vinho, que é a graça de Deus, é onde superabunda a misericórdia de Deus. Quem é que não precisa de vez em quando ser carregado, irmãos? É a cavalgadura. E quem é que quando chega na casa, às vezes apresenta um endividamento que não tem condições de pagar e não tem a necessidade que alguém venha e pague as suas o quê? Suas contas. Então, pelo amor de Deus, eu louvo a Deus pela revelação. Eu louvo a Deus. Olha para toda a casa. Nós já aprendemos que existe três o quê? Existe a igreja que a gente cultua, uma casa. Existe o nosso corpo que é templo do Espírito Santo, é outra o que é? E existe o nosso lar. O nosso lar leva a família para o céu ou para o inferno? Faz a gente descer a sepultura como uma prostituta, porque quem morre vai para onde? Para a cova. Vai para a cova. Ou faz a gente encontrar a vida em abundância? Nós, no abrir da nossa boca, no fluir de dentro de nós, como que tem nos agido nas nossas condutas, nas nossas ações. E quando a gente entra dentro da igreja, aonde a igreja põe os nossos o quê? Olhos. Por que eu falo de pôr os olhos?
Vai lá onde fala que a prostituta faz o quê? Se enfeita. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites do quê? Nós já aprendemos que uma pessoa pode estar enfeitada ou pode estar o quê? Quando é que uma pessoa se enfeita? Quando ela não diminui. Quando ela quer aparecer, ela quer ser o centro. Ela quer voltar as atenções, você sabe para onde? Para ela. Por isso que a vontade do Pai é que todos vejam quem prega, levando todo mundo a ver o Filho e crer nele. Escuta o que eu estou te falando, ele não tem enfeite, ele tem adorno como uma santa mulher de Deus, que encobre o coração do teu marido em quem? No Senhor. Irmãos, se eu falar para você, vem aqui porque o fulano vai estar aqui, prostituta. Porque o enfeite vem para isso. Para que uma mulher enfeita? Pode olhar. Ou um homem se enfeita. Ele quer aparecer, irmãos. Por isso que a gente tem que discernir o que é a dor do que é o que é. Irmãos, eu ouvi algo semana retrasada e aquilo marcou meu coração. O Espírito Santo, se você olhar na Bíblia, ele faz uma obra de capa a capa na Bíblia. Só que ele tem uma natureza aqui dentro da Bíblia. Ele não aparece. Tudo o que ele faz, a Bíblia diz, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o quê? O Senhor, se não for pelo Espírito. E quando leva até Jesus Cristo o tempo todo eleva os nossos olhos para ver quem? O Pai. Quem está cheio do Espírito Santo. Ele diminui. Ele trabalha em tudo, mas ele não o quê? Aparece. Pode olhar, ele está aqui intercedendo. Ele se entristece, ele tem ciúmes. Ele está aqui convencendo. Ele está fazendo um monte de obra, mas a hora que você olha a Bíblia vai testificar de quem? De Jesus. São as escrituras que testificam de quem? De mim. Então quando o homem começa a querer aparecer demais, irmãozinho, está zerado do Espírito Santo. Você já está na igreja assim que bota um cartaz, vai vir o pregador fulano de tal. Se a Bíblia fala que eu tenho que vir na igreja para ver quem e ouvir o que o Espírito diz, prostituta, quer aparecer, vai diminuir, vai se esvaziar do quê? De si, para que ele cresça e ele o quê? Apareça nas nossas vidas, amém?